A história começa apresentando o caos. Após a aparição de um portal nos céus, o mundo mudou. Monstros invadiram a Terra e quase dizimaram a raça humana. Entretanto, antes do fim apareceram humanos extremamente fortes, humanos denominados caçadores. Com a aparição dos monstros, muitas pessoas conseguiram adquirir habilidades. Esta é a bênção concedida aos caçadores. No quadro seguinte somos apresentado ao mestre do protagonista. Ele está furioso porque os caçadores estão dependentes de traços, e que estão se tornando fracos por isto. Assim somos apresentados ao protagonista na sua idade de 5 anos. Seu nome é Xiu Sung. Seu mestre lhe pergunta o que é necessário para um caçador ser forte e o prota lhe diz que força. E seu mestre lhe diz que ele está correto. Um caçador tem que partir um monstro ou um vilão apenas com um soco. O mestre do prota então começa a lhe explicar o porquê o buscou para ser seu discípulo, e lhe diz que com seu treinamento tornará o caçador mais forte de todos, que ele só precisa confiar em seu mestre, o grande rei do punho. Logo temos o treinamento do prota contra vários monstros. Ele passa por várias provações e seu mestre sempre lhe dizendo que ainda falta algo, que ele sempre precisa melhorar para se tornar o mais forte. Em sequência, o prota tem uma luta com seu mestre onde ele o surpreende com sua extrema velocidade. O mestre o elogia, mas o diz para não se contentar com isso e sempre buscar a força máxima. Assim acompanhamos toda a sua evolução desde o primeiro dia até o dia 4421. O dia em que ele completou seus 17 anos e seu último dia de treinamento. Seu mestre se aproxima e lhe diz que é uma pena que seja o último dia. Ele então lhe dá um bracelete e lhe diz que agora ele será aluno da Academia Gaon. O prota agradece seu mestre e parte para sua nova jornada. O capítulo termina com o mestre do prota dizendo que ele passará por várias lutas, mas que ele se tornará o mais forte de todos. O novo capítulo inicia explicando que, após a invasão dos monstros, a sociedade optou por educar os novos caçadores. Nas academias eles aprenderam a lutar com várias armas, irão aprender sobre seus traços e estratégias para invasões de masmorras. Assim o prota chega ao edifício da academia e o diretor aparece para buscá-lo. O diretor está todo animado porque acabou de receber o discípulo do Rei do Punho. Ele pergunta ao prota qual o rank do traço, acreditando que ele dirá que é rank S, então o prota lhe diz que não, que é rank F. O diretor acredita que seja uma brincadeira e pergunta se é rank A, mas o prota novamente lhe diz que é F, e que seu mestre lhe disse para ele não depender de um traço. Nesse ponto o diretor acredita que foi enganado pelo Rei do Punho. Ele diz que não quer aumentar mais rank F na academia, mas uma promessa deve ser cumprida. Então ele diz ao prota que ele precisa provar que tem habilidades suficientes para fazer parte da academia. Então ele lança para todos os alunos uma missão, uma luta contra um rank F, discípulo do Rei do Punho. Um dos figurantes ficou todo animadinho, já que a recompensa é extremamente boa. Em um momento de exaltação ele encosta em alguém e quando vai reclamar ele vê que é a número 1 da academia, uma super cremosa de cabelos brancos. Ela também olha a janela de missão e lembra das palavras do seu avô, onde ele diz que o Rei do Punho é um grande amigo. No quadro posterior vemos que o prota mudou de uniforme e é orientado com algumas breves instruções. Assim o capítulo termina com ele dizendo que irá passar no teste da academia. O capítulo inicia com o prota já na arena para enfrentar o figurante. Repórteres anunciam o duelo de um classe D contra um classe F. O figurante, empolgado com a situação, começa a discursar dizendo que irá provar o prota se ele é digno de estar naquela academia. Os repórteres perguntam ao prota se ele quer dizer, e ele diz apenas que dará o melhor de si. O figurante, acreditando que é o super foda, ainda desdenha das palavras do prota. Assim, a contagem para o duelo começa e logo quando começa o prota, com sua velocidade extrema, parte para cima do figurante com apenas um golpe derrota. Todos ficam surpresos e é anunciado que o prota destruiu o escudo de proteção do figurante e o nocauteou, sendo assim o vencedor do duelo. Logo vemos uma cremosa de cabelo rosa, corada, esta surpresa pelo prota ter vencido seu duelo. No quadro seguinte temos o figurante acordando na enfermaria e perguntando onde ele está. A enfermeira lhe diz que ele está na enfermaria. Ele começa a pensar no duelo e afirma que o prota não é nunca um rank F. Passamos então para a conversa do diretor e do prota. O diretor faz um ar de suspense, mas logo diz bem-vindo à Academia Gaon. Ele também explica ao prota que ele enfrentará muitos desafios, mas que se deseja tornar o mais forte de todos precisa estar entre os 7 ranqueados. O prota lhe pergunta se ele consegue e o diretor lhe diz que sim, que sempre há um caminho para conquistar seus objetivos.
A conversa deles é interrompida por um figurante que veio para mostrar a academia para o prota. O capítulo posterior inicia com o figurante apresentando a academia para o prota. Os alunos ficam surpresos com sua presença. O figurante logo diz seu nome para o prota, Lee Seo. Eles continuam conversando e o figurante lhe diz que seu duelo foi incrível. Entretanto, eles são interrompidos para a figurante com ar de superior. Ela logo questiona se o prota é o estudante novo, mas o prota está paralisado, como se estivesse visto um fantasma. Então outro figurante, vice-presidente Sheila Duque, questiona por que o prota não saiu da frente. A figurante lhe diz para ele ficar calmo pois eles se conhecem. Ela passa pelo prota e bem baixo o chama de falha da nossa família. Então o prota começa a recordar de uma garota lhe perguntando como ele deve se sentir sendo uma falha. Perdido em seus pensamentos, foi necessário o figurante, Lee Seo, acordá-lo para a realidade. Ele diz ao prota que é melhor ele ir descansar em seu dormitório, até porque começou a chover e ele não vai conseguir apresentar a academia para ele. Eles chegam no dormitório do prota e o figurante lhe diz que se ele subir de rank pode ir para acomodações melhores. O prota então lembra que dormia em uma árvore e se sente satisfeito com aquilo. Logo o prota entra para descansar e ao deitar na cama ele começa a lembrar do seu passado. Suas memórias se iniciam escuras, como algo sombrio que o atormentava. Ele lembra de uma conversa com seus pais, onde o pai lhe diz para culpá-lo se ele for se sentir melhor, mas que insistir em superar um limite só leva ao desespero. Logo ele é abandonado e seus pais sequer se despediram. Ele aceita aquele destino e diz que sequer conseguiu chorar por aquilo, pois acreditava que toda aquela situação era culpa dele por não ser como sua irmã. Com o tempo e com a crença que ele era fraco e não poderia mudar, ele aceitou aquele destino, até encontrar seu mestre. Seu mestre lhe diz que ele tem talento para se tornar muito mais forte que ele lhe pede para que o prota lhe acompanhe. O protagonista lhe diz que não irá, que ele não quer criar expectativas em alguém e depois lhe decepcionar. Ele está cansado desse tipo de sofrimento. Então seu mestre, o rei do punho, o caçador mais forte, lhe diz que a pessoa mais forte não é alguém que não entra em desespero, que não falha, que ele era igual ao prota. Ele diz que vai ensinar o prota a se recuperar, a se tornar o caçador mais forte. Nesse instante as memórias do prota começam a tomar cor, demonstrando que naquele ponto suas memórias sombrias partiram de sua mente. Assim passamos novamente para o prota em seu dormitório pensando que agora ele é diferente e que superará suas memórias dolorosas. Logo o figurante pergunta, por mensagem, se o prota está bem e ele diz que é naquele instante sim. O capítulo termina com o prota pensando para si que o importante não é o passado e sim o presente. Aqui chegamos ao fim desse breve resumo. Seus viciados, curta e comentem para uma parte 2 ou para novos mangás.